Bom dia! Está no ar o programa Mulher Capital Brasília. Um programa feito para vocês, mulheres reais. 15 de outubro, Dia do Professor. E como não fazer uma linda homenagem àqueles guerreiros do dia a dia? Então, se fosse vocês, não sairia daí, porque está no ar o programa Mulher Capital Brasília. Davi, 5. Obrigada. 6. Muito obrigado. Obrigado. Samuel. Obrigado. Maísa. Muito obrigada, professora Sofia. Marcelo. Obrigado. Obrigado. De nada, meu querido. Muito obrigada a vocês também, tá? E agora é Evelyn. Obrigada. Posso dar uma casa? O programa Mulher Capital Brasília de hoje está num momento muito especial. Reencontro, amigos. E hoje eu estou com uma amiga. Já trabalhamos juntas, em blocos diferentes. Fernanda Valadares. Ela vai falar um pouquinho sobre ser professora do ensino fundamental. Oi, minha amiga! Oi, como é bom te rever. É ótimo estar aqui. Fernanda, o que é ser professora do ensino fundamental? Professor do ensino fundamental é uma construção diária, maravilhoso. É uma troca de experiência, é um carinho, é uma construção conjunta entre professor e aluno, uma mediação. É maravilhoso. Tem alguma curiosidade? Eu sou louca para saber uma curiosidade de um professor. Me conta uma. Assim, uma coisa assim de um aluno assim, que você sabe que não é daquele jeito, mas aconteceu. Teve uma da questão da atividade que a criança deixou em branco, não fez, e falou que o cachorro comeu em casa. Ai, meu Deus do céu! E falou que o cachorro comeu, e eu fui mexer nas atividades e ela estava solta dentro do caderno. E eu vi que estava em branco, ou seja, né? Usou como desculpa. Seu momento de ser aluno, né? Gente, eu também já fui aluna. E eu era sapeca, gente. Mas era muito inteligente, hein, gente? Eu era muito inteligente. Fernanda, professor a gente sabe que é um dom, né? Você sempre quis ser professora? Eu sempre gostei da área de humanas, então eu não tinha definido exatamente o que eu queria. Sempre gostei de animais, sempre gostei na parte de biologia e desde criança eu sempre gostei de ensinar para outras crianças. Você já ensinou para as bonecas? Para as bonecas? Sim, para minha bisavó. Eu tinha uma bisavó de 94 anos e brincava com ela de multiplicação. Eu escrevia na porta do guarda-roupa e ela com 94 anos me falava toda a multiplicação, respondia tudo. E minha família é toda de professores, meu irmão, minha mãe. E minha mãe falou, quem sabe você de repente, né, tenta, faz a faculdade se você gostar, senão você procura outro caminho. E aí eu fui
e tentar entender, procurar melhor. E quando eu comecei o curso, eu me apaixonei. Fiquei apaixonada pelo curso. E eu falei, é isso mesmo que eu quero. Falei, eu não quero outra coisa. Porque se realmente soubessem a importância e o verdadeiro sentido da profissão de ser professor, não teríamos esse momento assim, ai, por que você quer ser professor, né? Com certeza, porque é um momento assim maravilhoso. Eu tive professores na faculdade que eles abriram meus olhos em relação a isso, me mostraram o outro lado da profissão. E eu fiquei maravilhada. Eu fiquei, gente, e eles exerciam a função do professor de uma forma assim esplêndida. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, é isso aí, é isso que eu quero ser como eles. E quando eu comecei a dar aula, que eu me via na posição deles, eu vou fazer dessa forma, eu vou interferir assim. E aí você se vê fazendo coisas que ele faziam, que às vezes você fala, ai, como ele foi tão, vamos dizer, tão, não é bruto que eu vou falar, mas tão rígido naquele momento. Mas às vezes a gente é necessário para que as coisas saiam correto e conforme, né, a teoria de ser um mestre. Com certeza, porque é a questão da educação. A maioria acha que a educação é só você falar não e pronto, e acabou. A educação é você ensinar. Não adianta você falar não, você tem que mostrar o caminho, como você realmente chega lá. Como que a criança vai saber se você realmente disser uma palavra e esperar com que ela aprenda sozinha? Eu vejo muito o trabalho da educação infantil, depois vem a educação fundamental e depois vem o ensino médio. Então, esse cuidado, né, de preparar, vocês pegam eu falo que é a fase mais difícil, tá? É a fase do cuidar, do mostrar o amor, a ler, né? Porque eu pego alunos ainda no ensino médio que não gostam de ler. Que não foi bem estimulado. E hoje ler é tão bom, é tão agradável, né? Você pode ler de tudo. E na educação infantil essa é a base. Nós precisamos estimular as crianças, não forçá-las, e sim apresentar um mundo melhor, um mundo de outra visão. E a gente tem que estimular bem essa parte, porque quando eles chegarem no fundamental, eles terem essa base e depois no ensino médio, eles conseguirem consolidar todo aquele aprendizado, toda aquela forma do início. A organização, né? Exatamente. Porque o aluno ele tem que vir preparado dessa organização. O aluno que não se prepara, né, no fundamental, horário de estudo, horário de leitura, não tem uma base no ensino médio, né? Ele chega perdido. Exatamente. E nisso não é só no fundamental, nós consolidamos isso na educação infantil. Na educação infantil? Já na educação infantil, porque o momento dele pegar a mochila, ele chega, ele coloca a mochila no canto. Tem o horário. Exatamente, ele retira a agenda, ele coloca na mesa da professora. Quando ele vai chegar em casa, ele tem que ter o mesmo hábito, porque nós achamos que as crianças não podem fazer nada, elas podem sim. Elas podem fazer aquilo de acordo com a idade dela, elas podem pegar roupa suja, colocar no cesto, elas podem pegar o material, organizar em cima da mesa. Cada faixa etária tem uma forma dela conseguir organizar o mundo dela. E se ela conseguir isso desde criança, quando ela chegar no ensino médio, será muito mais fácil. O Gabriel, que é cria de vocês, ele tem até hoje o planejamento dele. Ai, ele está na faculdade, né, lá fazendo odonto, ele tem o planejamento dele. Então, a necessidade da organização, do seu controle do dia a dia é muito importante, né? Com certeza. O que é ser professor para você? Uma palavra. Professor para mim é uma paixão. Ai, forte, né? E o que é educar e o que é ensinar? Tem uma diferença. Sim, tem. A gente tem que passar isso para os pais. Educar. Com certeza. Educar é você passar um conhecimento para o seu filho, ensinar ele a ser um bom cidadão, a lidar com as pessoas e com as situações. E ensinar? Ensinar a criança a estimular. O estímulo é tudo para a criança. Você tem que estimular as letras, você tem que estimular os números, e aquele momento vai consolidando na cabeça dela onde se forma a aprendizagem. É esse o questionamento de um professor. O professor ensina, né? Isso é bom passar para os pais. A função do professor é ensinar. Ele contempla o educar, mas é ensinar. Fernanda, eu quero te agradecer, amiga. Eu também, amei. Muita saudade. E assim, eu fico feliz em poder reencontrar vocês em sala de aula ainda. É muito bom. Nossa, maravilhoso. Aqui na Clínica Acreditar também o trabalho é um acompanhamento diferenciado, né? Com certeza. Vocês fazem um trabalho dentro de sala de aula e depois aqui vem o apoio e tem muita coisa. Isso. E a Eliana vai contar tudinho pra gente daqui a pouco.
Gente, agora eu vou falar com a professora que me fez dançar a dancinha do bolo fofo. Gente, vocês aguentam? Oi, Alessandra. Tudo bem? Parabéns, você dançou muito bem, você saiu bem. Professora Alessandra, o que é dar aula para educação infantil? É o que você vivenciou hoje, é essa alegria, essa espontaneidade com as crianças, é muita afetividade, é diversão. É uma dinâmica diferente. Dinâmica diferente, justamente, né? É um momento ali que você tem que, ao mesmo tempo que você dá amor para as crianças, você se diverte, você pula, você se joga no chão e você rola com as crianças e realmente é essa vivência que nós temos na educação infantil. Alessandra, vocês mostram a paixão do início, a base. Justamente. Como é que é isso? A base com essas crianças da educação infantil realmente remete muito ao carinho, né, ao lúdico, à diversão, é você se jogar no chão com as crianças, você brincar e ao mesmo tempo voltado à parte pedagógica, né, que você dá toda a atenção naquele momento para as crianças, tentando sanar as dificuldades das crianças, as curiosidades, porque nessa faixa etária eles também apresentam muitas curiosidades, então a gente sempre tem que estar preparado. E não esquecendo que vocês constroem o alicerce. Exato. E esse alicerce que vai dar frutos lá na frente, certo? Certo, isso mesmo. Que é a base, É a a base. alfabetização. Eu acho a parte mais difícil da educação. Justamente, essa educação infantil vai refletir lá na frente, nesse momento da alfabetização. Então é onde precisa ser bem moldado, bem trabalhado a educação infantil para que ocorra tudo tranquilo lá na frente, no fundamental. Meus colegas que me respeitem, mas a gente já pega tudo prontinho, né? Com todo carinho, tudo arrumadinho. Alessandra, o que falar da educação infantil? A educação infantil para mim é um amor, é a minha paixão, é o que eu mais gosto de trabalhar. Eu estou na educação há 20 anos e assim, minha preferência de paixão são as crianças pequenas, onde elas chegam, eu te abraço, chamam de tia, chamam de prof, às vezes mãe, né? Elas se confundem e é uma troca de carinho, então é um momento muito gostoso. Defina ser professora. Amor, sem dúvida, para mim amor, né? Gratidão também, porque é muito gostoso essa troca com as crianças, as pequenininhos. É minha paixão. Mulher Capital Brasília, nesse embalo do Dia dos Professores, tá aqui com uma aluna de biologia. Ela vai contar por que essa paixão por ser professora. Bom dia, Vitória. Bom dia, tudo bem? Vitória, tanta profissão nesse momento, ser professora? Ser professora. Eu sinto um encanto muito grande pela educação desde o momento em que eu era só aluna. Desde o momento que eu comecei a observar os meus professores de uma forma diferente e vi que eles estavam ali não só para estar em sala de aula, para passar conteúdo, mas tinha comprometimento com a nossa história. E a partir do momento que eu vi esse comprometimento com os meus sonhos, eu quis me comprometer com os sonhos de outras pessoas também. E você disse que descobriu isso no ensino médio, né? Quando você viu aquela necessidade da busca do professor. Sim, com certeza. Foi durante um momento que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular que eu percebi que não era o bastante só estar lá, só estudar. Quando eu precisava ir atrás dos professores, quando eu precisava de um apoio maior, de motivação, né? E quando eu entrei na sala e eu vi que todos os professores estavam lá dispostos, não só na profissão, mas como pessoa, eu entendi que o educar e o educador é muito mais do que só profissão. E eu me encantei totalmente. E aquela busca, você foi para uma federal. Sim. Você estava me contando que é o primeiro diploma da família. Isso, E o primeiro diploma orgulho? na federal. E de educação. Olha Com só. certeza. E é incrível, assim, porque a minha motivação veio muito da minha base. A minha base foi muito forte e o apoio para me direcionar para a educação também sempre foi muito explícito desde o momento que eu decidi ser educadora. E é engraçado porque eu entrei para fazer um bacharel e dentro do bacharel me descobri na licenciatura e direcionei o meu curso para a licenciatura. Então, você nova, né? Então todo mundo já pensa assim, advogada, médica, não uma educadora, no momento que a nossa profissão está, né? Com certeza. Eu entendo muito pelo chamado e a motivação, sabe? Eu fui motivada para além da minha família muito pelos professores e pela equipe educacional da minha escola do ensino médio, que foi o 109, foi uma escola pública. E eu lembro muito quando o meu diretor, ele chegou, ele me deu um pincel que ele tinha há muito tempo e me deu um horário na sala de aula à noite, depois que todo mundo foi embora,
que eu conseguisse falar do que eu estava aprendendo no cursinho para pessoas que não conseguiam pagar o cursinho, né? Para direcionar todo mundo a estudar e tudo mais. E foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula com 15 anos. E tinham 40 pessoas lá que tinham a mesma idade Gente, que eu. que encanto! A mesma idade que eu, tudo no primeiro ano, e eu tava dizendo que eu aprendia no cursinho, sabe? Então eu peguei um pincel, olhei para um quadro, e aí depois disso a gente montou um projeto de aulão e tal. E assim, Paixão. foi ali, total. Amor à primeira vista? Total. O quadro e você? O quadro, eu escrevendo, e o pincel, eu tenho ele até hoje, eu uso aqui nas aulas da Acreditar, inclusive. E é isso, né? Você veio para um momento que você está terminando sua formação, ajudar as outras crianças. O que é isso? É amor demais, né? Total, total. Não tem, é inexplicável, assim, quando a gente pisa e fala, eu não sei o que eu vou ver hoje, eu não sei qual a dificuldade que aquele estudante tem para além de só educacional, né? Porque a gente está lidando com Porque você vidas. dá o apoio, né? Você dá aquele apoio. Isso. E aí cada um tem a sua particularidade. Você teve a sua particularidade? Com certeza. Eu tive muitas dificuldades em várias matérias. Eu precisei de auxílio, eu precisei de acompanhamento, eu precisei de alguém ali perto de mim, me mostrando que tinha outros caminhos para aprender tudo aquilo que eu estava aprendendo na escola, né? E o que falar para você hoje, Vitória? Você vai ser chamada de professora. E esse é um título pro resto da vida. Sim. Você vai carregar pro resto da vida. Qual é a emoção quando segurar aquele canudo? Ai, total. Eu acho que é o dia que eu mais espero, assim, nos últimos 5 anos da minha vida. Porque vai ser o dia que eu posso, de fato, virar e dizer, olha, eu sou professora, foi o que eu escolhi, foi o que eu estudei durante todos esses anos. E é o que eu quero ser, assim, independente do lugar onde eu estiver, independente da aula que eu estiver dando, independente do ambiente também, porque não é só sala de aula, eu vou ser professora. Então, é algo que vai levar para a minha vida inteira. Então, qual é a sua profissão, Vitória? Eu sou professora. Muito obrigada, Vitória. Que você seja muito feliz nessa formação. Ser professor é dom, é sucesso, é ser amado por muita gente e sem fazer parte daquela família. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. E Mulher Capital continua. Vamos falar com esses professores maravilhosos. Chegou a hora de você descobrir como ajudar o seu filho na escola. Este é o Espaço Acreditar. Galinha, Três! Tem 3 partes. Gostou? Além do apoio pedagógico, nós temos também psicopedagogia e as terapias integrativas. Não perca mais tempo, não permita mais os atrasos escolares. Agende já um horário conosco. Hoje eu passei uma manhã maravilhosa aqui na Acreditar e vocês vão conhecer como surgiu esse sonho. Eliana, bom dia. Oi, Ana, que prazer receber você aqui, tudo bem? Eliana, como que surge Acreditar? Você é psicopedagoga? Bom, sempre, né, pedagoga, sempre fui da área escolar e de repente começou a nascer essa vontade, né, muito tempo em escola, falei, gente, eu acho que eu posso fazer algo a mais. E aí, né, eu saí da escola e montei esse espaço. Que espaço é esse? É um espaço pedagógico, tá? Aliado a terapias integrativas. Então, assim, quando eu era coordenadora de escola, eu via os pais correndo. Leva para fono num lugar, leva para TO em algum lugar, para psicóloga. Então, eu juntei tudo. Reuniu tudo num lugar só. Isso, então é um centro de desenvolvimento interdisciplinar. Então aqui eu tenho, né, as terapias integrativas, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, todas as IAs, tá? Eu consegui colocar aqui, aliada ao apoio pedagógico, né? Vulgo reforço escolar, mas eu prefiro chamar de apoio pedagógico. Eu sou psicopedagoga, atendo também, né? E tenho aulas de teatro, né? A arte não podia ficar fora disso, né, Ana? Você Que é sabe sua disso. paixão. É a minha paixão. A gente tem aulas de teatro aqui também. E aí eu consegui juntar tudo isso nesse espaço bacana aqui. E essas aulas de teatro, você acha a importância do teatro, do desenvolvimento do corpo, muito importante para o desenvolver do aluno na educação?
Muito. Às vezes eu até sugiro ao invés de indicar uma terapia, eu indico as aulas de teatro. Por quê? Por meio do teatro você desenvolve não só a questão do corpo, mas a questão do falar, a questão de perder a vergonha de falar em público, como posicionar a sua voz, como dar a sua opinião. Então desenvolve demais, além de ser extremamente divertido, né? Muito legal. Eliana, mas você também tem um trabalho junto aos professores, porque hoje é homenagem a eles. Sim. Como falar dos seus professores? Qual é essa técnica diferente? Ah, gente, eu montei uma equipe dos sonhos aqui, né? Eu sempre trabalhei em escola, então quando eu montei esse espaço, eu fui atrás dos melhores, né? Foi buscando? Então, fui buscando ali, né? Um ali, outro aqui. Então, assim, eu fui professora durante muitos anos, você sabe disso, né? Eu já fui professora de educação infantil, de ensino fundamental, né? Por último, eu já era coordenadora, supervisora pedagógica, antes de montar esse espaço. Então, o meu respeito pelos professores é muito grande, né? E eles sabem disso. Então, aqui eles não são funcionários, eles são parceiros. Né, eles sabem disso, então tudo eles são consultados, tudo eu divido com eles, né? E realmente eles estão sempre sob a minha supervisão. Sempre converso, tem as nossas reuniões e aqui, assim, eu tenho o privilégio de fazer uma parceria, como, assim, uma dobradinha, por exemplo, eu sou psicopedagoga, então eu estou atendendo aquela criança, né, eu vejo quais são as dificuldades dela e passo também para o professor, então ele faz a psicopedagogia comigo e o apoio pedagógico com o professor. Como é que funciona essa questão, né, do apoio pedagógico aqui? A gente atende crianças da educação infantil até o ensino médio. Que é muito importante. O pessoal, os pais acham que o ensino médio sai desse apoio escolar. Eles estão, né, perdidos nesse momento. Pelo contrário, né? Agora, enquanto está nessa questão de ensino híbrido, né, com aulas ainda, provas ainda online, né, a coisa está meio fácil aí, né, para eles, mas... Uma consultinha. Então, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, gente. A gente está vivendo um momento muito complicado. Faz parte, a gente precisa dar esse tempo mesmo. Mas eu também estou muito preocupada, né? Como é que essas crianças estão, como esses adolescentes estão. Então, os professores têm feito toda essa ponte. Né? Então, assim, o pai manda o conteúdo, o professor estuda com eles, tira dúvida, passa tarefa, corrige tarefa. É muito bacana o trabalho. Eu fico preocupada na questão da escrita. É a minha maior preocupação. Eu, como a primeira formação, sou formada em letras, eu estou com muito medo desses futuros alunos que vão vir a ser futuros professores, advogados, a escrita. Ana, você falou uma coisa importantíssima. O meu nicho aqui agora são crianças da alfabetização, porque certamente, sem sombra de dúvidas, foram as crianças mais prejudicadas. Então, a criança que está na alfabetização, ela precisa desse contato com o professor. E eles ficaram 1 ano com aulas online, de frente para um computador. Você consegue ficar 4 horas de frente para o computador? Não. Nem eu. Então, você imagina uma criancinha que está aprendendo a ler, né? Então, assim, eles foram muito prejudicados. Assim, a escrita no nosso país, leitura e escrita já era algo caótico. E isso agora é a minha maior preocupação. Então, quando os pais conversam comigo, né, eu sempre digo isso: olha, vamos recuperar, vamos correr atrás, né? Creio que com muito estudo, com muito empenho, a gente consegue recuperar. Agora, a parte social também, né, minha amiga? A socialização. Tá bem complicado. Isso é bom que entre a acreditar nesse trabalho. É o apoio, o retornar, né? Tá uma dúvida muito grande, houve um caso esses dias, o menino não queria ir para a escola, né? E não sabe o que aconteceu direito, mas a criança não quer retornar, está vendo esse problema. Tudo está muito fácil na frente de um computador. O que fazer nesse momento, Eliana? Assim, a maioria, né, dos estudantes que nós atendemos aqui, eles estavam ansiosos para retornar. Então, todos falam, não, eu prefiro aula online, ou presencial. Até os adolescentes, hein? Que, né, deram esse valor para ir para a escola. Eu acho que o contato físico, exatamente, né? Eu atendo adolescentes, eles, não, eu quero ir para a escola, eu não aguento mais, eu estou muito cansado. Então, isso foi muito bom por esse lado, até para eles darem mais valor à escola. Né? Mas tem crianças que não querem retornar. Não querem retornar, porque estão com medo. Né? Então, eu posso ficar doente, eu posso pegar Covid, como é que vai ser? E não tá igual, né, gente? Eles estão indo para a escola com distanciamento, não são todos que estão na sala ao mesmo tempo, você tem que usar uma máscara, né, o tempo inteiro, você não pode chegar perto, então tá muito complicado. Então tem 2 ou 3 aqui que preferiram não voltar e eu acho que eles vão ter que fazer terapia para esse retorno. É esse momento, quando você fala dessa questão do aluno não querer voltar, entra-se numa parte específica. Né? É aquela criança do isolamento que a gente tem que tomar cuidado. Gente, isolamento existe em todas as fases da vida.
muito bom a gente passar isso para os pais, tanto no ensino médio, fundamental, né, e no infantil. Como trabalhar? Dá uma dicasinha desse trabalho de isolamento, porque o aluno agora só quer ele, o computador, o mundo dele, ninguém invade, ninguém faz nada, e isso vai ter consequências lá na frente. Assim, é minoria, tá? Essa galera aí é minoria, eles querem realmente, né, retornar, mas tem muitos que, como eu falei, não retornaram. A gente precisa entender o porquê. Os pais precisam ouvir por que você não quer voltar. E aí proporcionar, né, a segurança necessária para que ele retorne. E aí também conversar na escola, é essencial conversar na escola. O que a escola pode fazer, o que a escola pode oferecer, né? Para isso tem a coordenação pedagógica, supervisão, para que apoie os pais. É isso, é ouvir a criança e entender o porquê que ela não quer ir. E aí proporcionar ali tudo que ela precisa para esse retorno. Liana, eu nunca te vi fazendo nada diferente do que ensinar. O que é ensinar para você? Para a família Mendes. Ensinar está no nosso sangue, né? Assim, a minha família toda. Né? Então, é da educação. Da educação. Então, são vários professores, né? São vários psicopedagogos, são vários diretores de escola. E eu casei com alguém da mesma área. Então, família Mendes. E da família dele também. Então, assim, ensinar é a nossa vida. Né? É bem isso que você falou, né? Eu não sei se eu saberia fazer outras coisas. Então, ensinar é isso, ensinar é minha vida. É né? vida, É a né? minha vida. É gente, vida. eu queria tirar um pouquinho desse momento. Ai, gente, professor ama a sua profissão. Tem que amar muito para estar dentro de uma sala de aula. É uma paixão. Vocês não sabem o que é estar fora de uma sala de aula, quem já esteve dentro. E eles sofreram muito também com isso, né? Então, assim, os professores precisam ser reconhecidos, porque realmente eles fazem isso porque eles amam. Né? São muitos percalços, são muitas dificuldades. Pensem, gente, um minutinho, o quanto que esses professores tiveram que se reinventar. Isso! Pensa, de repente ele teve que encarar um computador, dar uma aula ali para a família inteira, com todo mundo vendo. Questionando, dizendo que não tá bom, reclamando, né? Pais que não entendem. Pensa, né? Não é fácil. E até hoje, com o ensino híbrido, a aula dele está sendo filmada, ele está sendo exposto, ele está sendo julgado o tempo inteiro. Então, se não amar, minha amiga, desiste. Eliana, o que falar para os professores, aqueles que já passaram com você, os que estão com você, para todos os professores? Qual a mensagem? Primeiro, a minha profunda admiração, eu que vim, né, da sala de aula também, minha profunda admiração e gratidão. Né? O professor faz aquilo que ama, se não amasse não ficaria, porque não é fácil, tá? Então, assim, para eles toda a gratidão, todas as homenagens, pedir para que as famílias reconheçam isso. Não tá fácil, como a gente falou aqui, né? Quanta resiliência que eles tiveram que ter, quantas adaptações eles tiveram que passar. Então, reconheçam, sabe? Olha no olho daquela professora que cuida lá do seu filhinho, olha no olho daquele professor lá do ensino médio e reconheça o quanto a profissão é importante, o quanto eles precisam se doar para serem os profissionais maravilhosos que eles são. E a gente fala aquela frase, ao mestre com carinho. Né? É isso, ao mestre com carinho, porque eles merecem. Todo carinho, né? Todo carinho, toda Quero te gratidão. agradecer. Dizer que seu espaço está lindo, gente. Venham conhecer, eu acreditar. Eu acredito, sempre acreditei, desde o início, né? E dizer muito obrigado, gratidão, porque você também faz parte da minha família, né? Você fez esse trabalho de organização com meus filhos, né? Então, gratidão, professora Eliana. Eu que agradeço também, um prazer receber, né? Falar do meu trabalho é muito fácil, né? Algo que quando flui, a gente ama, né? Porque realmente eu amo, né, tudo isso aqui, tudo que eu faço. Então, muito obrigada também por ter escolhido esse espaço, né, para esse dia tão bacana que é o Dia do Professor. Gente, acreditar. Venha conhecer Mulher Capital Brasília.
O programa Mulher Capital Brasília de hoje está aqui no Centro Educacional Vargem Bonita e eu vou falar com o professor Daniel Almeida. Bom dia, professor. Bom dia. Professor Daniel, dia importante, ontem dia dos professores. Qual é a emoção de ser professor? Ana, é uma coisa assim que só quem nasce sabe explicar, né? Ser professor é amar, é se dar, é proteger, é ensinar, é educar, é fazer muitas vezes um trabalho que não é feito em casa, a gente também faz esse trabalho, essa orientação para a vida, né? E fazer parte da formação dessas crianças, fazer parte da história da vida delas e lá na frente ver o sucesso é o maior pagamento. Você falou uma palavra mágica, fazer parte da história. Tem uma coisa na sua história da sua vida que grandes mulheres e grandes professores fizeram parte da sua vida. É verdade. As minhas tias, né, irmãs do meu pai, uma foi diretora da Fundação Educacional. E que fez um papel muito importante aqui no Distrito Federal, né? Isso, da Escola Normal de Brasília. Elas formavam outros professores. Elas iniciaram a educação no DF, elas têm toda uma história. Tudo que a gente vê hoje de educação tem a mão delas nessa história, né? E desde pequeno, minha mãe, Camila, também sempre trabalhou em escola. Eu sempre acompanhava, de manhã ficava na escola, de tarde tinha que ficar com ela na escola, acabava que eu me inteirava do... Você me contou que ficava rodando os mimeógrafos. Mimeógrafo, né? Na época não tinha xerox assim à vontade, a gente fazia as provinhas da cachaçinha, né? Aquele que cheirava a álcool ainda. E desde pequeno, com essa rotina e com o gene, né? O gene da educação, ele vem de fábrica. Se você não vier com ele, você pode se formar, pode fazer curso, mas tem que ter o DNA. O dom de se doar ao próximo é muito do professor, né? É muito do educador. Sim, sim. E aí você se forma em pedagogo, você se forma em biólogo, né? Protetor do meio ambiente. Me conta um pouco dessa trajetória. Estudei, né, fiz o ensino médio no Júlia Kubitschek, na Candangolândia. Onde hoje você é professor à noite. À noite. Voltei para ser professor. Hoje eu trabalho com meu coordenador, diretor, que na época me deram aula, hoje são meus colegas de trabalho. Isso é muito gratificante. E a emoção que eu vi quando eles me receberam na escola foi o que mais me estimulou a continuar e a seguir na educação, né? Como é que é o nome do professor de biologia seu? Valtênio. E ele ainda tá, né? Ainda tá lá na escola. E como é que é ser parceiro do professor que foi sua maior inspiração? Minha inspiração para biologia, né? Que foi a minha primeira graduação. Eu iniciei o curso de biologia. No decorrer dos semestres, eu me destacava em algumas matérias, em algumas disciplinas e era convidado para ser monitor. Foi a partir daí que eu tive a confirmação de que eu era professor. E é legal porque você tentou outras profissões. Você é muito bom em outras profissões. Sim. Mas a educação te chamava. A educação fala mais alto. Eu largo o que eu estiver fazendo se você me falar que tem uma turma me esperando. E a gente está num momento aqui que você está com sua turma ali atrás. Sim, sim. E é um ambiente que você gosta de Sim. estar, né? Suas aulas são muito criativas, não é isso? Aqui hoje na Vargem Bonita eu estou ministrando aulas de matemática, né? Nós das ciências biológicas, a gente tem a habilitação para as exatas. Eu estou ensinando matemática de uma forma bem diferenciada. Esse ano foi um ano complicado, a gente, né, tá vendo aí todas as consequências ruins, né, para a educação. E eu trago eles aqui para fora. Eu mando trazerem produtos com rótulos para a gente calcular as informações nutricionais. Vamos fazer medição nas quadras, na mesa de tênis. Tudo eu tento aplicar. Traz um pouquinho do meio ambiente.
Eu trago aqui para fora justamente para dar aula debaixo de uma árvore dessa, num lugar tão gostoso, né? Porque muitas vezes o ambiente, 4 paredes, ele começa a ficar maçante, né? E os alunos, eu vejo que eles sentem isso. Eu já tive essa idade. Eu tento lembrar como que era a minha sensação, como que era estar numa escola, para tentar tornar isso aqui o ambiente mais gostoso da vida deles, para ele ter vontade de estar aqui todo dia. E você tem isso, né? Resultado maravilhoso. Né? Eu vejo os alunos, eles gostam de fazer vídeo junto com você, de mostrar o trabalho, esses projetos. Você gosta muito de projetos e de fazer a ligação em outras matérias, né? Sim, sim, sim. A gente tem essa interdisciplinaridade nos projetos, a gente pega um professor de geografia, um professor de português para a produção dos textos, a gente às vezes faz um projeto, a gente precisa escrever o projeto, né, publicar, e a gente precisa saber escrever português. Então o professor de português entra, já entra o de artes, então a gente consegue fazer trabalhos de conscientização ambiental mesmo dando aula de matemática. E isso é importante, Sim, né? sim. Daniel, me conta, qual é o primeiro cuidado em montar uma aula? A primeira coisa que eu, professor Daniel, penso antes de iniciar uma aula é como pegar a atenção do aluno para a aula. Será que eu vou gostar dessa aula? Sim, é isso que eu penso. Eu tenho que, primeiro, porque conteúdo a gente já sabe, a gente estudou, a gente tem o conteúdo. Agora, a forma com que eu vou passar aquilo é que faz toda a diferença. Se eu torno a minha sala de aula um ambiente maçante, uma coisa chata, direção, pai, isso, advertência, se eu ficar só nisso, eles vão ter cada vez menos vontade de estar na escola. Então eu tento tornar as minhas aulas, que seja na sala, que é necessário também a das salas, as matérias teóricas, elas necessitam a gente precisa de um quadro, da sala. Sim, isso, sim. né? Não podemos também eliminar esse momento do aluno, né? E aí a gente, assim, mesmo temos os recursos da escola, tal, mas eu gosto sempre de introduzir a aula com uma forma dinâmica, ou com um vídeo, uma animação, uma reportagem, ou eu levo para uma exposição, como eu levo para Embrapa, Ibama, Câmara, Jardim né? Você já levou Botânico, pra Câmara? levei eles para apresentar os projetos no Ecoideias, lá na Câmara Legislativa. Então, assim, é esse jogo de cintura que faz a gente conseguir ter o resultado, que traz o aluno para a sala. E a gente sabe da necessidade que a gente está tendo nessa hora, porque a evasão escolar aumentou, muitos desistiram, muitos não estão mais nas salas. Então, a gente tem que ter essa preocupação antes de só ir para dar aula e dia 5 o pagamento está na conta, como infelizmente, né? A conquista todos os dias, né, Daniel? É. A conquista. E foi muito bom você tocar, porque a gente viveu um momento de pandemia, um momento de se reinventar. O professor já ia passar por esse momento, só que foi acelerado. O que falar? A gente teve um suporte muito bom, né, da Secretaria de Educação, a gente teve treinamento, a gente fez alguns cursos, mas foi uma coisa muito rápida, de supetão. Então, foi ruim para os alunos, foi ruim para os professores, foi ruim para todo mundo. Porém, a gente meio que foi forçado a se adaptar ao novo formato, né, do mundo deles. A esse mundo, que o mundo desses jovens, dessas crianças, ele está todo voltado na internet. Então, eu vou proibir, não pode celular, não pode isso. Não, eu vou utilizar essas ferramentas a meu favor, a favor da informação que eu quero passar para eles. E isso então, é importante, eu acho que né? e muita gente que às vezes tinha se estagnado, ficado naquela coisa de quadro, giz, livro, faz, dever, tarefa, tal, foi obrigado a se formatar, porque todos nós tivemos que nos capacitar. Era um processo normal que já ia acontecer, ele só foi antecipado, Ele né? foi antecipado, foi acelerado, né? A gente fez um curso de verão de 30 dias. Curso de verão, gostei dessa. Professores, curso de verão. Vamos um bate-volta, Daniel? Eu falo, você tem que me responder com uma palavra, hein? Tá bom. Ó, uma palavra. Professor. Amor. Ai, gostei, forte, rápido. Alunos. Gratidão. Sala de aula. Necessário. Necessário. Eu também acho. Eu amo a sala de aula. Daniel Almeida. Preocupado em ser feliz e fazer o bem.
E o professor Daniel Almeida? Professor Daniel Almeida é isso aqui, é o que vocês conheceram hoje. É uma pessoa que ama o que faz, que ama a educação. Agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa de poder contar um pouco da nossa vida, da nossa rotina, do professor, que muitas vezes é esquecido, é lembrado só no dia do professor. E mandar um abraço para todos os professores. Amo todos vocês e nunca desistam. Vamos continuar aí. Firme e forte. Para mudar a história dessas crianças, para mudar a história do nosso país, porque a gente sabe que a educação ela tem esse poder. Olha só, eu que agradeço. Eu estou encantada com essa escola maravilhosa e não vai acabar por aqui não, você vai me mostrar a sua turma, né? Estou doida para conhecer Meus eles. colegas, a direção. Vamos comigo, gente? Mulher Capital Brasília de hoje continua aqui na escola Vargem Bonita. E vamos falar com as pessoas que cuidam dessa escola, que protegem os nossos professores, as Renatas. Bom dia, Renata. Bom dia. Vou falar assim, né? Bom dia, Renata. Bom dia. Vamos falar com a diretora. Renata, o que foi feito para dar mais habilidade a esses professores nesse momento tão delicado? Foram feitos alguns cursos, né? A gente meio que sensibilizou os professores, né? A EAP também estava atrás para poder ensinar como usar a plataforma, né? E foi muito complicado no começo porque o professor está acostumado com um quadro, né? Assim, né? A gente está acostumado com aquele momento. Então, quadro, assim, para ele conseguir ter aquela habilidade com o virtual, com o celular, com as câmeras, porque a gente também faz muita reunião pela web, né? Pela webcam. Foi difícil, mas depois eles tiveram uma desenvoltura, uma criatividade que várias vezes a gente ficou assim emocionada, né? As professoras de educação infantil, principalmente a gente fala porque como é que são crianças muito pequenas, elas tiveram aquela criatividade de conseguir trazer os meninos para a aula, que foi incrível, assim. Eu achei legal que os professores de educação física também, do infantil, fizeram aqui, né, Renata? Se reinventaram e as crianças faziam. Pegavam os copinhos plásticos, colocavam e saía correndo. Mandavam vídeo das atividades, a família toda participava, né? Foi, assim, uma reinvenção, assim, todos nós. A gente se surpreendeu, né? Até a gente, enquanto direção, para a gente poder fazer as nossas reuniões virtual. Foi bem complicado, que o professor, ele é o quê? Contato, né? Ele gosta de pegar, ele gosta de abraçar. Então a gente ficou assim, meu Deus, e agora? Mas a gente foi. Que o professor, acho que para ele consegue tudo, né? É uma profissão que eu me emociono, né? Não só pela minha formação, até porque eu sou formada em administração, né? E fiz licenciatura em pedagogia? Não, em administração e contabilidade, matemática. Então, assim, eu me emociono em ver o professor se reinventando a cada dia, né? Principalmente nessa época da pandemia que a gente conseguiu sobressair muito bem. Renata, quando ela fala um professor se reinventando, o professor ele se reinventa todo dia. Ele precisa se reinventar, né? Que a conquista é diária. Ele precisa, Só que nesse momento ele teve que reinventar, ser criativo e uma coisa, gente, que a gente não gosta muito não. A gente gosta muito de papel. O professor adora um papel e uma caneta. E aí você passa a ter uma máquina na sua frente com teclado, né? Todo mundo sabe quando é professor, que a gente já pede, dá um caderno aí, me dá um papel, né? Então, como é que foi? Foi bem difícil. A gente tinha professor aqui ano passado, porque tudo parou de repente, né? A gente não estava esperando.
E a gente tinha professor quase aposentando, que não conseguia mexer. E que correr atrás. Então a gente se emocionava assim quando viu que a coisa estava funcionando. Primeiro, porque pegar o contato de todo mundo, trazer essas crianças de volta para a escola virtual, né? Porque a escola ela passou a ser toda virtual. Então a gente mostrar que eles tinham a sala de aula deles. Eles também não estavam acostumados, a nossa clientela é uma clientela diferente. É rural aqui, né, gente? Vamos explicar que é uma escola rural. Então nem todas essas crianças têm também essa acessibilidade, né? E como é que foi? O que vocês fizeram por ele? Né, A gente fez uma campanha, né? Fizemos campanha para poder doação de aparelhos, computadores, a gente arrecadou muita coisa. Então, as famílias a gente precisava conscientizar os pais que eles precisavam dar quem pudesse, então eles foram correr atrás de internet, quem podia. Então, muitos pais fizeram planos para os filhos estarem na aula, compraram aparelho e a gente, na medida do possível, ia fornecendo para aqueles que não tinham. E a gente chegou, graças a Deus, né, no início desse ano ainda estava virtual, com mais de 80% dos alunos presentes virtualmente. Isso é importante, porque tá tendo um acontecimento agora. Todo mundo pode voltar, está ainda presencial ou não, está havendo um equilíbrio. E tem alunos que não querem voltar. Como é que vai ser trabalhado isso? Os que estão aqui já viram que é muito melhor. A gente já tem algumas turmas, a gente tem as turmas que estão divididas e tem as turmas que já podem, com um número menor, que já estão vindo, né? Todas as semanas, todos os alunos. E aí o que acontece? A gente tem aluno que está lá no interior do Maranhão, que estava assistindo aula lá. A gente tem aluno que a família mora aqui, mas ele está lá no Goiás, no Recanto das Emas. Aqui tem muito isso, né? Tem muito essa isso. rotatividade. As pessoas ficam aqui por tempo determinado. Aí elas se mudam. Mas elas gostam tanto da escola que elas continuaram aqui. Mas a escola aqui é linda, estou apaixonada, toda encantada. Parece uma escola encantada. A gente tem relatos de famílias que estão nessa situação e que agora viram que vão precisar escolher, ou estuda aqui, ou ele, né? E a mãe vem reclamando mesmo, eu estou tirando chorando, eu não queria tirar daqui. É a escola modelo aqui, a Vargem Bonita? É a única da comunidade, né? Mas é uma escola, ela tem essa característica aconchegante mesmo. Primeiro, todo mundo conhece. A primeira vez que eu dei aula aqui foi em 97. Né? Então ela já o mesmo carisma? O mesmo carisma. É uma comunidade muito tranquila também, né? São chacareiros, empregados domésticos. Então, assim, eles têm é uma comunidade pequena que um conhece o outro e tem esse amor pela escola de verdade. E você, o amor pela escola? Me conta. É muito. Então, é tão bom a Renata 1 que escolheram uma Renata 2. Olha só, gente. A gente trabalhou junto aqui muitos anos atrás, né? E eu saí e voltei ano passado. Somos amigas há mais de 10 anos. E fora que tem. E também tem essa conquista da educação, né? Que a gente se une. A gente pensa muito igual, assim, né? A gente mora aqui na comunidade, a gente mora aqui em Parkway. Então, assim, a gente quer o melhor para essa escola, né? A gente quer que os alunos estejam aqui bem. Com amor mesmo, né? A gente fica aqui 10 horas trabalhando, meu Deus, a gente tem que ir para casa. É muito bom, né? É muito bom. Mas é dedicar, né? E agora? A gente falou muito da escola. E os professores daqui? Eu sou suspeita, porque os professores daqui deram um show em todos os momentos. Primeiro no recomeço, né? Agora no retorno. A gente preocupado com os ambientes fechados, eles planejando atividades ao ar livre. Eles dão um show, as aulas continuam lá na plataforma e eles alimentam a plataforma, eles dão aula presencial. E ainda alimentam a plataforma. E eles ainda dão uma assistência para os alunos que não podem voltar. Né? Que tem alguns casos de alunos, eu tenho alguma comorbidade, ou o pai tem, e eles dão essas, são 3 E a escola nesse momento frentes. ainda está respeitando, né? Claro, a gente ainda está respeitando. A nossa vontade é que volte logo, todo mundo. Gente, quando eu entrei aqui, deu vontade de agarrar todos os alunos, não pode ir. Então eu fico assim, Renata, uma mensagem para os professores, porque ontem foi o dia dos professores, uma mensagem. É só gratidão. Nossa, eles fazem um trabalho tão bom que a gente só tem a agradecer mesmo. E o que a gente puder fazer para que isso continue, o que depender da gente, a gente vai fazer, né, Rio? Renata, uma mensagem para os seus professores. A mensagem de gratidão, né, do professor ser esse exemplo. Embora o professor está tão
tá tão pequeno, né, na mídia, a gente trabalha muito. Essa pandemia, acho que o professor, o professor trabalhou em triplo, sim, né, porque teve que se reinventar, teve que aprender a mexer com tudo, com toda a internet, enfim. Então é só gratidão e parabéns pelo nosso dia. Quero agradecer a vocês, essa escola segue modelo. Vocês são maravilhosas e obrigada e gratidão. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, gente. Muito obrigada mesmo. Voltem sempre. Voltem Vamos, sempre. tem que voltar. Né? Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Com um lápis na mão eu escrevo uma linda história. E acredito no ser que vai em busca da sua vitória. Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino, num instante imagino uma linda poesia soar aqui. E cantando doces palavras que nascerão no coração, transbordando em sentimento que se ouve nessa canção. Como uma aquarela, cores lindas, belas, é tão bonito sorrir e sonhar. Entre as folhas de um caderno, uma história para contar, tudo em volta vem surgindo. Quantas vidas já vi passar, basta imaginar ele partindo, confiante, lindo. Se ele quiser, ele vai brilhar. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. Ele vai brilhar. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Ele vai brilhar. Acredito no ser que vai em busca da sua vitória. Ele vai brilhar. Que programa especial! Não podia ser diferente. Dedicar a vida ao próximo, educar, ensinar, essa é a função de um grande professor. E eu quero dedicar esse programa a Ariano Suassuna, o meu grande mestre. E vocês, eu espero, sábado, de 11 ao meio-dia, aqui na TV Brasília, Mulher Capital Brasília. Tchau, gente!